Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto. Bem, ainda não estamos no culto, mas estamos na hora do culto. E eu quero compartilhar com você nessa noite, iniciando o mês de dezembro, a caminho de relembrar e celebrar uma das datas mais importantes do cristianismo, o Natal. Quero compartilhar com você, a partir de hoje, algumas devocionais que nos fazem lembrar a importância para nós e para o mundo do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando então as nossas reflexões, eu quero começar com a leitura bíblica. João capítulo 1, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Qual é a primeira coisa que se aprende quando se é apresentado a alguém? O seu nome. Por quê? Porque os nomes nos ajudam a lembrar das pessoas, identificá-las, saber a quem estamos nos comunicando ou nos referindo. Antigamente, os nomes costumavam significar alguma coisa a mais do que hoje. Hoje em dia, muitas pessoas parecem dar nomes aos filhos com base na beleza da sonoridade ou popularidade do nome. Raramente olhando com mais profundidade para as origens e o significado daquele nome, ou a sua herança e significado cultural. Nos tempos antigos, os nomes eram dados por razões especiais. Por exemplo, Isaac. Isaac significa ele ri. Isaac recebeu este nome por causa do riso de Sara, quando Deus disse que ela e Abraão teriam um filho em sua velhice. Gênesis capítulo 18, verso 12. Jacó. Jacó significa ele agarra o calcanhar. Jacó recebeu o seu nome porque nasceu agarrando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, com uma das mãos. Gênesis capítulo 25, verso 26. Nomes na Bíblia eram verdadeiramente significativos, porque com frequência diziam algo sobre a pessoa. Isso é particularmente verdadeiro também sobre os nomes de Deus, cujos muitos nomes são de extrema importância para o nosso conhecimento de Deus. Por exemplo, Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor. Todos os nomes de Deus na Bíblia revelam algo sobre ele. E todos os nomes dados a Deus, um dos mais interessantes para o Natal, é aquele atribuído a ele em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, era a palavra. A palavra grega usada aqui para verbo é logos. O conceito de logos, para os gregos, é uma ideia poderosa, profunda e linda. Bem, a maneira mais simples de explicar o significado é que logos descreve uma coleção de coisas reunidas em pensamento e expressas em palavras. É considerado a razão universal, essencial de todas as coisas, as leis que sustentam tudo que existe. Já na cultura hebraica, esse termo refere-se à força dinâmica e criativa, ativa da vontade de Deus. Este entendimento do conceito de logos, bem como o termo usado em João capítulo 1, verso 1, nos leva ao relato da criação, encontrado em Gênesis capítulo 1. Lá vemos Deus falar, usar da sua palavra, e então tudo no universo vem à existência. Hebreus capítulo 11, verso 3, nos explica a profundidade
desse termo dizendo: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, em João capítulo 1, verso 1, quando lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a Bíblia está nos dizendo que Jesus Cristo é a encarnação viva da palavra de Deus. Ele é Deus em carne e osso, a imagem visível do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, verso 15. Aquele que falou e trouxe à existência a vontade do Senhor no princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, Salmo 33, verso 9, Hebreus 11, 3. Jesus é o caráter, o coração, a vontade e mente de Deus Pai revelado ao mundo. Jesus é a razão universal, essencial de todas as coisas. João capítulo 1, verso 3. Bem como também as leis imperativas que sustentam tudo na existência. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17. E mais ainda, lemos em João capítulo 1, verso 14, que diz que o Verbo, aquele que sustenta todas as coisas e por meio de quem o universo foi criado, se tornou um ser humano e habitou, tabernaculou, veio morar entre nós, seres humanos. Esta é a essência do Natal. Deus se tornou um ser humano. Ele nos ama tanto que deixou o céu para fazer um caminho pelo qual podemos entrar no céu e passar a eternidade com Ele. É por isso que Mateus capítulo 1, verso 23, vemos ali o anjo declarar a José que aquele menino também será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus Filho foi enviado para revelar os pensamentos e o coração de Deus Pai, a sua palavra para o mundo e para nos salvar. É por isso que o anjo instrui José a lhe dar o nome de Jesus, que significa o Senhor é salvação. Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, verso 21. À medida que nos preparamos para celebrar o Natal, lembre-se de que Emanuel, nosso precioso Jesus, o Verbo eterno, nosso Rei Salvador, veio à Terra para que pudéssemos conhecer profundamente a Deus e experimentar a sua presença intimamente e então sermos salvos. Ele veio para livremente nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Estamos a caminho do Natal de Jesus. Minha oração: oro para que a tua vida seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure firme nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Paz divina. Amém.